Acho que já tá todo mundo cansado de ouvir que a subcultura gótica tem como base a música. Mas a gente tem que lembrar que ainda assim é uma subcultura. Ou seja, tem vários outros aspectos que podem não ser a base da subcultura que ainda são muito importantes e que têm uma razão para existirem. Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o visual gótico. Se tem um assunto que realmente a gente vê o tempo inteiro as pessoas discutindo na internet, é essa questão do visual gótico. Seja discutindo porque é obrigatório, não é, sobre regra, sobre isso é e isso não é gótico. Enfim, é uma chatice muito grande que existe na internet em torno disso. E hoje eu quero acabar de vez mesmo com vários mitos que existem em torno do visual gótico e também lembrar um pouco da importância dele. Então, eu vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho também sobre alguns mitos, algumas bobagens que as pessoas falam em torno do visual gótico e para falar, né, sobre, digamos assim, a importância mesmo do visual. Primeiro de tudo, e um tanto óbvio, como a subcultura gótica tem sua base em música, você não é obrigado a ter um visual gótico. Você não precisa sair por aí com batom preto todo dia, com o cabelo do Robert Smith. Você não precisa fazer nada disso, tá? Você não é obrigado, não é uma regra, tipo assim, você tem que ter um visual para ser gótico. Não, você não é obrigado. Mas o que eu acho que é essencial, que todo gótico deveria ter em mente, é procurar reconhecer a importância e, digamos assim, um propósito que existe do visual, sabe? Porque ele não vem do nada. Existe toda uma razão para ele estar ali e ele tem um impacto, digamos assim, na sociedade. Ele tá ali para dizer alguma coisa também. Então, mesmo que você não use o visual, eu acho que é interessante que você respeite e procure compreender o motivo de muitas pessoas usarem. Mas agora vamos tentar compreender da onde surgiu esse visual e qual realmente é o grande propósito dele, por assim dizer. Então, quando você pensa num visual gótico, no que exatamente você pensa? Algumas pessoas vão pensar naquele visual mais anos 80, outras pessoas vão pensar naquele visual mais ultra-romântico, até porque não existe regra quando se trata de visual gótico. Não existe um visual gótico padrão, por assim dizer. Muitas pessoas pensam que você precisa ficar copiando o visual dos anos 80, visual de fulaninho de tal, que você só vai ser gótico se você tiver tal visual. Mas isso é uma grande bobagem. Não existe uma regra, não existe um padrão para o visual gótico. Cada gótico vai ter inspirações diferentes quando monta o seu visual. As inspirações que a Siouxsie tinha não são as mesmas que cantoras dos anos 90 tinham. Algumas pessoas se inspiram mesmo em cantores de determinadas épocas, mas você não precisa se inspirar nisso. Você pode criar algo totalmente original, totalmente seu. Até porque no momento em que você, digamos assim, se identifica como gótico, você não perde o seu senso de individualidade, que eu acho que está faltando muito nessa subcultura. As pessoas esquecem que você é um indivíduo, ou seja, você vai ter seus próprios gostos, vai ter nichos específicos que você vai compreender e gostar mais dentro da subcultura. Então, góticos são parecidos, mas não são iguais. E falando um pouco agora do gótico anos 80, o famoso trad goth, gótico tradicional, né, como as pessoas chamam. Existe uma coisa que eu acho muito engraçada sobre todo esse lance do trad goth, é que as pessoas têm uma percepção muito, mas muito distante do que realmente era o visual daquela época. Eu sou uma pessoa que é obcecada por pesquisar sobre moda. Então, quando eu comecei a me interessar muito sobre o visual gótico dos anos 80, eu fui muito a fundo, sabe? Eu comecei a ver vídeos, caçar blogs antigos de pessoas que compilavam mesmo imagens daquela época. E vocês vão notar que o visual gótico dos anos 80, o trad goth, como as pessoas chamam, ele é bem diferente do que as pessoas reproduzem hoje em dia, que seria o neo-trad goth, como algumas pessoas chamam, um novo trad goth. Então, assim, naquela época, as pessoas não estavam simplesmente usando um super delineadão, um batom preto, com aquele cabelo
tudo pro alto, não era só isso. As pessoas usavam pérolas, as pessoas usavam roupas coloridas, cabelos coloridos, maquiagens coloridas. Isso você pode notar até mesmo assistindo alguns clipes. A própria Suzy usava muitas cores nos clipes, maquiagem amarela, tá? Coisa que você raramente vai ver hoje em dia, se você conseguir ver. Então, assim, existe uma percepção muito errada do que era o visual daquela época. E o visual daquela época, ele já tinha múltiplas inspirações. Ele tinha ali também um propósito, uma forma de realmente subverter as coisas, sabe? Principalmente os homens, eles usavam muitas coisas que às vezes eram vistas como coisas para mulheres. Então, isso foi sempre muito presente na subcultura gótica, né? A subversão, tá? A subcultura gótica, ela é muito disruptiva. Ela não é tão gritante quanto, por exemplo, punk é, mas ainda assim, ela é extremamente subversiva. As inspirações por trás das músicas são assim. Sejam da literatura ou do cinema, sempre tem um toque ali de subversão. E o visual dos anos 80 é bem assim. Você vai ver os caras super maquiados, coisa que até hoje em dia já era polêmica, né? Vocês devem ter visto por aí aquela bobagem, aquela discussão estúpida que surgiu na internet por causa de homens usando maquiagem. Tipo, quem liga pra isso? Quem tem tempo pra se importar com o cara usando maquiagem? Deixa ele usar a maquiagem dele. Mas enfim, voltando a falar sobre isso, tá? O visual dessa época, ele tinha muito essa questão da subversão, também bastante do choque, tá? Muitos góticos usavam coisas ali para chocar mesmo. Eu sei que hoje em dia isso já não é mais tão comum, não é mais tão presente, mas naquela época se usava, tanto que tinha góticos que andavam por aí com símbolos bem inapropriados, tá? E não quer dizer que eles realmente acreditavam na ideologia por trás daqueles símbolos. Eles usavam aquilo para chocar mesmo as pessoas. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque é um fenômeno bem interessante lá dos anos 70, anos 80, que foi curioso, por assim dizer. E muitos artistas até se arrependem de ter usado tal, esses símbolos, mas é uma questão interessante de se estudar, entender por que isso aconteceu. E mesmo as pessoas dessa época, vocês vão notar que às vezes eles não estavam usando coisas que a gente veria hoje em dia como visual, quando se trata de roupa. Era mais uma questão do cabelo e da maquiagem, eu diria. Pelo menos é o que eu noto bastante vendo fotos. Então, o visual gótico, ele tem muito essa questão de realmente mostrar a existência daquela subcultura, tá? Você não é obrigado a usar, como eu já comentei. Mas quando você usa um visual assim, é tipo um oi, eu estou vivo, eu existo e não dou a mínima do que você pensa sobre mim. É tipo isso, entende? Então, ele serve ali pra mostrar uma existência, pra mostrar que aquela subcultura tá ali, tá viva, tá nativa. E você não pode impedir. Tipo isso, tá? Mas óbvio, tem gente que, quando usa um visual, eu mesma, a gente nem sempre pensa nisso, sabe? A gente usa porque a gente já tem aquela afeição pelas coisas, é muito comum. Então, a gente quando usa o visual, principalmente hoje em dia, a gente nem sempre pensa em tipo, eu vou chocar as pessoas. Não, às vezes é simplesmente eu gosto de tal coisa, tenho uma afeição por tal coisa, mas ainda assim, queira você ou não, o visual gótico ele vai chocar as pessoas, isso é fato. Tudo que é alternativo, tudo que vai contra a moda popular, a moda mainstream, vai causar um pouco de choque. Mesmo que não seja a sua intenção, isso acaba acontecendo. Outra coisa que também veio dos anos 80 e que ainda é muito presente até hoje, e acredito que sempre será presente dentro da subcultura gótica, é toda a questão do faça você mesmo, de você customizar as coisas, de você criar coisas novas, de você reaproveitar, de comprar em brechó. Isso vem bastante do pensamento até mesmo um tanto anticapitalista que a gente vê bastante dentro do gótico. E claro, a gente não pode deixar de mencionar um lado um tanto controverso do visual gótico, que é toda a questão do consumismo. Da mesma forma que existe uma cultura anticonsumista dentro da subcultura gótica, existe um outro lado, né? De pessoas que consomem até demais, de coisas que são absurdamente caras, que são tipo um status dentro da subcultura gótica. Eu particularmente detesto essa ideia de tipo status de possuir determinadas coisas, tipo, eu sou mais gótico porque eu tenho uma bota de R$ 500. Eu acho isso um pouco patético. Eu não tenho nada contra você comprar algo mais caro, de qualidade, que seja mais ético, por assim dizer.
Meu problema não é esse. O meu problema é quando isso se torna motivo de elitismo, sabe? De eu sou mais que você por causa disso. Eu acho que o gótico, ele precisa ter mais consciência nas coisas que ele consome, tá? Eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui. Eu acho que isso é importante, tá? Faz parte, digamos assim, da ideologia mesmo que existe dentro da subcultura gótica. Ter um pouco mais de consciência da forma que isso impacta o mundo, da mesma forma que o seu visual tem um impacto na sociedade pela aparência, também existe um impacto pelo consumismo, tá? Então, é uma coisa que eu acho que a gente nunca pode deixar passar quando falamos sobre visual gótico. Mas voltando a falar agora sobre a questão do tempo, sobre como o visual foi se modificando com o tempo, nos próprios anos 80, a gente já viu várias variações ali, do começo pro final. E aí nos anos 90, a gente vai ver mais variações ainda. Vai vir aquele estilo gótico mais romântico, mais vampiresco. E nos anos 2000, a gente também já vai ver um estilo gótico bem mais diferenciado. O estilo gótico, ele tá sempre em movimento, assim como a música. A subcultura gótica não está morta. Ela é tipo um vampiro que vai se adaptando com o tempo. A essência dele permanece, mas ela não para. Ela está sempre evoluindo, acompanhando o tempo, e isso vai para vários aspectos, né? A música, o visual, até mesmo aspectos mesmo das pessoas que estão ali. Tem períodos que a subcultura gótica ela é mais niilista, tem períodos que ela é mais política, enfim, ela tá em movimento, tá? Tem épocas que ela some, fica dormindo lá no caixão dela e aí ressurge de novo. Enfim, eu acho bem interessante essa analogia do vampiro pra subcultura gótica, sabe? De um ser imortal que parece meio morto ali, mas ele tá se adaptando. Às vezes ele dorme, às vezes ele voa como um morcego. Enfim, eu viajei um pouco e eu bati de novo meu braço. Mas eu acho que vocês entenderam. E falando um pouco sobre algumas coisas que a gente vê nas redes sociais, eu acho que todo mundo tá cansado de ver aquelas imagens falando, tipo, isso é gótico, isso não é gótico. Isso, enfim, aquela bobeirada toda que as pessoas inventam. Aí eles vão botar uma garota com uma maquiagem extremamente elaborada, bem neutra de goth, porque nem os góticos dos anos 80 usavam aquela maquiagem tão elaborada, com contorno, isso, aquilo, enfim. Botam aquela garota que é linda, maravilhosa, tá? Não estou desmerecendo, eu acho lindo esse tipo de maquiagem. Mas vão botar ela, e aí vão botar uma garota, tipo, mais básica, só com batom preto. Tipo eu aqui nesse vídeo, né? Eu acho que eu não uso tanta maquiagem assim, até porque eu nem sei fazer esse tipo de maquiagem. Mas eu admiro muito, tá? Por mais que eu não tenha tanta paciência pra fazer, eu sou a fã número 1. Enfim, mas eles vão botar essas duas garotas comparando, tipo, essa daqui, ó, não é gótica. Ela só usa um batom preto, tem franja. Essa daqui é porque ela tá com a maquiagem, né? Enfim, gente, aquela garota que tá com a maquiagem super elaborada, você não sabe se ela realmente faz parte da subcultura ou ouve música ou não. Ela tá apenas com um visual ali. Pode ser que a amiga dela tenha feito pra ela. E a garota que tá com um batomzinho preto só assim, nada demais, talvez ela conheça tudo. Enfim, não tem como julgar só pelo visual. E eu acho que é uma grande bobagem querer exigir que todo gótico tenha um padrão muito específico. Você tem que ter, você tem que fazer, sabe, tudo que tá ali. Enfim, é uma grande bobagem. Não existe regra quando se trata de visual. Você pode se expressar de formas muito pequenas. Às vezes usar um pin, assim, sabe, uma banda, sabe, um patch na sua jaqueta. Coisas que às vezes passam mais despercebidas. Já é ali algo indicando que você tem essa afeição pela subcultura gótica. Você não precisa ter uma maquiagem completa, um cabelo todo pro alto, não. Pequenas coisas já são uma indicação. Até porque no dia a dia, sabe, quando você vai trabalhar, estudar, seja lá o que for, você não vai ter tempo de ficar fazendo um monte de maquiagem, um monte de coisa. Você vai ser até demitido se você fizer, né, em alguns lugares. Então, resumindo, esse tipo de bobagem me cansa e acho que também cansa um pouco vocês. A subcultura gótica, ela passou por um momento um tanto conturbado em meados de 2020, 2019. Eu sou uma pessoa que está na subcultura antes dessa coisa toda do TikTok e por aí vai.
Então, assim, eu acompanhei uma transição que aconteceu muito interessante dentro da subcultura gótica, que é o pânico de o tempo todo as pessoas terem que falar gótico é uma subcultura baseada em música. Eu sei que eu mesma comecei o vídeo falando isso, e é algo simples, básico, que todo mundo já sabe. Só que a gente ficou com isso na nossa cabeça, como se música fosse a única coisa importante que existe dentro da subcultura gótica. Música é a coisa mais importante, porque sem ela não existe o gótico como uma subcultura. Só existiria um movimento artístico, a literatura, etc, etc. Mas a subcultura, que a gente conhece, ela tem como base a música. Então, assim, o que as pessoas esquecem é que, ainda assim, é uma subcultura. Ou seja, vão ter vários aspectos culturais, vão ter várias coisas ali rolando. Não é apenas ouvir música. Se você gosta de música gótica, isso não faz de você gótico, isso faz de você uma pessoa que gosta de música gótica. Entendendo-te errado, você pode apenas gostar. Mas quando você é gótico, quando você faz parte da subcultura, vários outros aspectos vão entrar ali, entende? Porque é toda uma comunidade de pessoas. Eu sei falar isso é cansativo e óbvio, mas às vezes a gente tem que falar de novo. Então, como as pessoas ficaram com isso na cabeça, com essa coisa da música na cabeça, elas acabaram fazendo com que o visual se tornasse uma coisa assim muito totalmente dispensável, não tem importância nenhuma, quando ele tem. Como eu disse pra vocês, o visual ele carrega muito da subversão da música gótica. Ele é muito disruptivo, adoro essa palavra disruptivo. Mas é isso, ele tem ali uma razão pra existir e ele é inspirado por várias coisas, por cinema, por aspectos da música, por aspectos artísticos, enfim, é uma forma de expressão muito importante dentro da subcultura e que a gente não pode constantemente ficar diminuindo. Eu sei que eu mesma já fiz isso por causa dessa questão de música, sabe? Música, base, mas não é a única coisa, né? Enfim, pessoal, eu acho que eu já falei muito, tô até ficando rouca, cansada, tonta. Mas é isso, eu precisava gravar sobre isso e domingo, né, tem um vídeo melhor, mais completo, que geralmente eu tento lançar esse tipo de vídeo mais no domingo. E nas quintas eu lanço um vídeo mais besta, igual esse. Mas enfim, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é isso, até mais.